Senhoras e senhores, bem-vindos. Bem-vindos Bem-vindo. à PizzaCast, mano. Voltámos, puto, estamos de volta. Voltámos. Hoje temos aqui um assunto muito particularmente interessante para nós falarmos. Como vocês podem ver, temos esta imagem fenomenal em que de um lado temos uma entidade de madeira que aparece às 4 da manhã, não é? Tung Sahur. E do outro lado temos o clavículo. Clavícula. Que neste momento, nesta imagem, eu acho que ele está no hospital em coma, mas nesta imagem aqui, pá, é um homem que está a pensar, está a refletir, como vocês podem ver, provavelmente a pagar impostos também. Está a pensar nos impostos, mano. E aqui a questão que nós temos hoje é... Prestem atenção, mas muita atenção mesmo. E se o Tung Sahur for o clavículo? Não. Ou se... Mano, Estão o que eu acho... relacionados. Calma. Eu acho que o Tung Sahur e o clavículo é tipo uma evolução humana. Portanto, nós passamos de macaco para homem, para Tung Sahur e para clavículo, estás a ver? Por exemplo, pensa comigo. Por exemplo, o Tung Sahur, ele bate com a madeira, estás a ver? E o clavículo bate nos ossos. Dá bom de se mexe. O ferro caiu do céu, foste abençoado. Por exemplo, nós temos aqui um homem, uma evolução, não é? O clavículo, ele é Sigma. Ele auto-intitula-se de Sigma no Xmexer, não é? Por exemplo, Bom de se o mexe. Tung Sahur, ele acorda para dar sahur, para bater com a madeira. Agora, o clavículo, ele acorda para existir, para fazer dinheiro, para dar bom de smashing, maxing. Mano, vocês não estão a parecer. Então, o Tung Sahur... Não. O clavículo é a evolução capitalista do Tung Sahur. Sim, e também, segundo os estudos da Universidade Federal de Kansas. Boston, 100% das pessoas que já viram o Triple T viram que ele tem clavícula. E para mim isso não é uma coincidência. E para mim não é uma coincidência, mano. Não pode ser. Não pode ser. Ou também, temos aqui uma teoria que já foi proposta uma vez num fórum do Reddit, que e se o Triple T é só a alma do clavículo? Estás a ver? Uma reencarnação do momento atual. E se todos nós formos uma evolução de ambos, e se todos nós fôssemos um pouco Triple T e um pouco clavículo, estás a ver? Por exemplo, nós homens temos uma clavícula, mas também temos uma madeira. Alguns maiores que os outros, alguns mais robustos, outros mais não robustos. Por exemplo, aqui no caso do Tung Sahur, mano, como vocês podem ver, puto, homem de pé grande tem madeira grande, não é? E firme, bem firme até. E firme, vocês se repararem, começa mais fino e depois no final é mais... Mais grossa, mano. É mais castanho e mais Tem firme, tem não é? uma maior área. Epá, nós aqui como estamos a analisar duas entidades que, pá, são muito interessantes, não é? No fundo, a pergunta real deste debate é simples. Existe alguma ligação? Entre ambos. Então, explique se você acha que sim. Por exemplo, o Tung Sahur, mano, ele não explica nada, mano. Elas. Ele só bate. E o clavículo também não explica merda nenhuma. Ele só pensa. Como vocês podem ver na imagem que ele está. Mano, curiosamente, nenhum dos dois resolve problema nenhum. Mano, é por isso. Isto é a minha teoria. Isto é a minha teoria principal, mano. Talvez não seja sobre quem eles são, não é? Talvez seja sobre quando eles aparecem. Por exemplo, às 4 da manhã tu achas que és o Triple T
Porquê? Às vezes acordas com a madeira para cima, começas a bater na madeira que é para ver se aquilo para. Não é por causa disso, é chegar! E quando acordas às 7 da manhã com vibe de Lux Maxer, tu pensas e finges que és o clavículo, estás a ver? Mano, é. Mano, no meu Por exemplo, podcast vai ter a minha irmã de fundo a falar. Por Temos exemplo, o pena. Triple T, mano, o Triple T acorda-te e o clavículo ele julga-te. O Triple T é barulho e o outro é silêncio. Desconfortável. A evolução do ser humano. Pois, e o que me parece aqui é que os dois parecem saber alguma coisa e não vão contar. Olha para a cara deles. Genuinamente. Tipo, olha os olhos do clavículo. Ele deu tanto bone smashing. Mano, eu não sei se... É uma teoria minha, mas eu acho que ele também ele faz bone smashing para parecer mais o Tung Tung Sahur. Percebes? Podemos ver aqui na base estrutural da cara dele e questão ao pescoço. O clavículo contém um pequeno pedaço que vai aqui mais para fora, comparado com o Tung 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 Sahur, que é completamente estreito. Completamente estreito. Completamente estreito. Epá. Oh shit. Oh shit. Shit. Na minha opinião mesmo, se tu reparares, puto, repara na luz que está a apontar para o Tung Tung Sahur. E agora repara na luz que está a apontar para o clavículo. Não é a mesma luz. É de cima para baixo. E outra coisa, mano, que é aqui muito importante nós referirmos é: tu nunca viste os dois ao mesmo tempo. Tu nunca viste o Triple T e o clavículo no mesmo lugar. Exato, mano. Isso explica muita coisa, mano. Isso explica. Pá. Mas vamos voltar ao início. Nós já estamos aqui a aprofundar muito. Nós também temos o segundo tema. Mas Sim, podemos é continuar. Podemos continuar. Por exemplo, o Triple T, mano, aqui, se vocês fizerem uma análise mais profunda sobre o personagem, não é? Ele apresenta comportamentos cíclicos. E é verdade, mano. Ele bate na madeira todos os dias. É algo cíclico. Acontece todos os dias. É um ciclo. É um ciclo. Geralmente ele associa esse ato de bater na madeira Uma a rotina. horários impróprios para a consciência humana. Uma rotina, mano. Rotina. Já o clavículo ele demonstra atividade cognitiva aparente, não é? Mas sem resultados práticos, mesuráveis, como podes ver, ele dá bom de smashing, mas ele está exatamente igual. Ele tenta ser o Tung Tung Sahur, na minha opinião, mas não consegue. Não há resultados. E ambos os sujeitos que nós temos aqui nestas duas imagens, nesta imagem em conjunto, eles compartilham algumas características relevantes, não é? Se reparares. A insistência questionável em determinados contextos, eu diria. Uma ausência de explicação funcional clara também. Se tu reparares, eles são os dois um pouco inúteis. Não é? E um impacto psicológico desproporcional ao esforço envolvido. Propõe-se que o Triple T, não é? Ele representa um estado. Propõe-se que o Triple T representa um estado pré-cognitivo do clavículo. Especificamente uma fase anterior às das 7 da manhã, não é? Por exemplo, nós temos aqui um modelo teórico para analisar. Calma aí que desculpa aí que eu estava a ouvir o Iceman. Fiquei um pouco. Portanto, como eu estava aqui a referir, existe um modelo teórico
que é sugerido, não é? Que segue 3 estágios, vá. Temos o primeiro estágio, que é o estímulo externo. Depois temos o segundo estágio, que é a consciência parcial. Eu meteria aqui entre parênteses confusão, não é? E o terceiro estágio, consolidação clavicular. Pensamento sem conclusão. Mas, epá, existem limitações neste estudo, não é? Este estudo apresenta umas limitações significativas que nós podemos, pá, reparar, não é? Não existe nenhuma evidência concreta que eles são related, não é? Não há nenhum financiamento e uma leve perda de controle narrativo também, na realidade. Epá, isto aqui... Eu queria aprofundar aqui no modelo teórico que eu tinha referido, não é? Que tem os 3 estágios. Claro Certo? que sim, senhor Dr. Pinteiro. Epá, temos o que eu chamaria de transição percussivo clavicular. TPC. Agora vou explicar melhor esta teoria do TPC. Eu volto a repetir, transição percussivo clavicular. Propõe-se que o Triple T e o clavicular não são de entidades separadas. Mas sim, eu diria, pá, estados distintos de um mesmo sistema cognitivo humano em diferentes fases de ativação neurofuncional, vá. E portanto, como eu referi há bocado, este modelo divide-se em 3 camadas principais, não é? Não consigo pensar, mano. Ok, como eu estava a dizer, o modelo divide-se em 3 camadas principais, que eu diria que operam em sequência, mas em sobreposição instável. Estás a perceber? Temos a primeira fase que eu tinha referido há bocado, mas agora vou aprofundar mais, que eu chamaria de fase percursiva primária, FPP. Caracterizada, eu diria, por um estímulo rítmico externo, tum-tum-tum. Esta fase representa um estado de consciência reativa não filtrada. Bater na madeira, pá, de madrugada, não. Agora vou apresentar algumas características deste FPP. Temos aqui um processamento cognitivo mínimo. Pá, Em qual olha, dos pá, casos? olha. Mano, isto é de bater na madeira, mano. Ok. Essa é a minha resposta para ti. Eu diria uma alta. Epá, está-me a faltar a palavra. Sensibilidade a estímulos sonoros repetitivos. Temos aqui uma ausência de pensamento estruturado, não é? Porque ele acorda às 4 da manhã, pá, com sono, não é? Só ali com vontade de bater na madeira, mano. Como eu tinha dito, não é? Esta fase progressiva primária, não é? É um estímulo ritmo externo, como eu tinha referido, não é? Um tum-tum-tum-tum, não é? E também, outra característica é uma tendência a existir contra a própria vontade. Eu diria que, uma interpretação científica sobre este FPP seria o cérebro do Triple T, não é? Encontra-se num modo quase automático, onde o input, não é? Aqui, do nosso carismático Tung 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 Sahur, domina completamente o sistema dele. Porque ele bate na madeira, mas ele gosta de ouvir o barulho. Ele ouve com atenção. E depois temos a segunda camada. Eu já tinha referido há bocado, mas como a primeira, vou aprofundar um pouco nesta segunda camada também, não é? Eu chamaria de fase de transição ambígua. Um FTA.
para os mais desconhecidos sobre a matéria. Eu diria que a interpretação para este FTA é um estado intermédio onde o indivíduo já não é puramente o triple T, mas ainda não atingiu uma estabilidade clavicular. Estás a perceber? E aqui nós reparamos em algumas características interessantes. Por exemplo, a confusão existencial leve a moderada, não é? Nós já tínhamos essa confusão no anterior e agora começa a aumentar, não é? É uma confusão maior, não é? Temos uma tentativa de formar pensamentos que não se completam, não é? E uma percepção distorcida da realidade. Por exemplo, tu achares que faz sentido levantar-te e dares bond smashing, não é? Mas temos aqui um fenómeno chave nesta camada, não é? Neste FTA, que se chama latência cognitiva irregular. Por exemplo, o cérebro tenta, entre aspas, não é? Arrancar, tenta processar algo, mas falha em ciclos curtos, como um curto-circuito. Percebes? E depois passamos para a terceira fase, não é? Que é a fase clavicular estabilizada, FCE. É um estado que eu diria de pseudoconsciência funcional, que é quando o clavícular está mais nas lives e tal, menos quando está a ter overdoses. E isso já é outra teoria. O Tung Tung Sahur, se tu raspas um bocadinho dele, sai um pó branco. Percebes? Mas isso já é outra teoria para outro dia, na minha opinião. Portanto, este FCE, não é? Este estado de pseudoconsciência funcional, é maioritariamente simbolizado pela pose pensativa que vocês reparam nesta imagem e a ativação da região clavicular, porque é isso que dá o nome ao nosso colega. Porque é que estás a dar GUN? Não estou a perceber. Bem, como vocês podem ver na imagem, ele está aqui num pensamento muito profundo, e isso é uma das características deste FCE. É uma aparência de pensamento profundo, uma capacidade de tomar decisões nem sempre boas, por isso é que levou a overdose, 3 overdoses, acho eu. Pessoalmente eu não estou muito familiarizado com o caso das overdoses. Ouvi falar de uma possível, agora outros casos já não é algo que eu estaria informado. Por exemplo, pelo que eu ouvi do departamento médico, disseram que ele teve uma overdose e logo a seguir teve outra overdose. Então, pois, eu acho que isso é porque ele estava acordado na hora onde ele seria Tung Tung Sahur, não é? Eu acho que, como ele não fez aquele sistema cíclico que ele faz todos os dias, eu acho que isso fez com que ele tivesse uma overdose. Percebes? Continuando aqui falando sobre o FCE, estava aqui a falar das características, não é? A última característica é uma sustentação manual do queixo como suporte cognitivo. O clavícular, ele mete a mão no queixo que é para ver se consegue pensar mais. Ele tenta ser o que nós chamaríamos na Gen Z the thinker. Mas a presença do pensamento não implica qualidade do pensamento. Aí está os seus atos não lineares, eu diria. Por exemplo, ele faz o modelo dele não é linear, mas é cíclico, percebes? Ele, apesar de não ser algo possivelmente bom, é algo que ele repete todos os dias, não é? Ou seja, um indivíduo pode regredir de clavicular para Tung 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 Sahur, especialmente em condições como sono insuficiente, que foi uma das causas para ele ter uma overdose, existência em geral e segundas-feiras.
Seguindo essa lógica, podemos concluir também que o indivíduo conhecido como Sleepy Samu pode se tornar de facto num Tung 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 Sahur, Fuck. certo? Eu não percebi, meu caro. Um Sleepy Samu, já que a transição para Tung Sim, Tung sim, Tung pois, sim, porque vem do sim, sono. sim, já percebi. Um dos fatores é o Sim, sono. vem do sono, sim. E era o que eu ia dizer, um dos fatores que pode acelerar o FCA é a cafeína, não é? A cafeína pode acelerar esse tipo de processos e faz com que o Tung Tung Sahur seja clavicular durante mais tempo. Por exemplo, nós temos aqui uma representação quantitativa do modelo TPC, não é? Temos o índice de percursividade, não é? Que é o IP, que é. Eu vou-te explicar esta conta matemática que eu vou-te dizer. É IP, entre parênteses T, igual a barra C dot barra sin, abre os parênteses, barra ômega, espaço T, fecha os parênteses, mais barra epsilon. Estás a perceber? E eu vou-te explicar aqui. O A significa amplitude do tung. Ou seja, o nível de sofrimento. Como o C dot é a frequência dos batimentos. Quanto mais rápido, pior. E o epsilon é o ruído existencial inevitável. É verdade. E depois, a partir daí, vem uma coisa que eu chamo de coeficiente clavicular, CC. Quantifica o nível de pensamento com a mão no queixo. CC igual a barra brac, abre parênteses, P, barra C dot, T, fechas parênteses, abres parênteses, D mais 1, fechas parênteses. O P significa profundidade percebida do pensamento não validada. O T significa tempo da pose do clavículo. E o D significa distrações. Telemóvel, bom smashing, vida, impostos, etc. Um CC alto não garante inteligência, apenas uma postura conveniente à situação. E depois temos a função de transição cognitiva, o FTC, que modela a passagem entre Tung 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 Sahur para clavícula, que é F, abre os parênteses, estás a ver? Um T, fecha os parênteses, igual, barra frac, abre os parênteses, 1, fecha os parênteses, abre os parênteses outra vez, 1 mais E, elevado a 3. Abres um parênteses dentro do parênteses, menos K, abres outro parênteses, T menos T, underscore 0, fechas parênteses, fechas o outro parênteses e fechas o outro parênteses. Porque isto tem aqui 3 parênteses dentro do parênteses, estás a ver? E eu vou-te agora dar aqui uma leitura mais científica. A curva sigmoide. Ninguém muda de estado de forma digna. O triple T é um momento crítico. O primeiro gol do café da manhã. Ok. E o K significa taxa de recuperação de dignidade mínima. Também temos um gráfico conceptual sobre isto. Eu não consigo te mostrar aqui o gráfico, nem aos ouvintes, mas consigo fazer uma descrição do gráfico. Portanto, olhando aqui para o gráfico, uma análise minha, observa-se que IP cresce exponencialmente após a ingestão de cafeína, enquanto o CC apresenta crescimento ilusório seguido de plateu. Ou seja, tu paras de fazer tung-tung e começas a achar que és produtivo. Não és. Estás a ver? Sim. Estou E a também, perceber. e também houve uma experiência para
para testar, não é? Se isto é algo real, não é? A amostra foram 12 indivíduos. E o procedimento foi, estavam acordados às 4 da manhã, expostos ao som do Tung Tung Sahur, sem explicação. Agora vou dizer os resultados. 100% entraram em estado de Tung Tung, 83% atingiram fase clavicular após o café, não é? E 17% ficaram só sentados sem evento definido, com a mão no queixo. Isso é muito importante referir. Nós também temos uma nova métrica, que é a razão Tung clavicular, que eu chamaria aqui de RTC, que mede o equilíbrio entre o caos e a falta de produtividade, não é? O caos sendo do Tung Tung Sahur e a falta de produtividade sendo do clavicular, não é? Estás a perceber a ideia. Nós temos RTC igual a IP dividido por CC, ok? Em forma de fração, já agora. O RTC, um indivíduo em colapso percussivo, um RTC mais ou menos igual a um estado neutro raro / instável, e um RTC em que um é maior que o RTC é um indivíduo funcional suspeito. Também temos uma teoria avançada que em condições extremas o sistema entra em ressonância Tung clavicular e temos aqui alguns sistemas. Sintomas, meu caro ouvintes. Pensar enquanto ouves Tung Tung Sahur internamente, abrir o frigorífico sem motivo científico, mais ou menos como a Luana, e existir de uma forma questionável. E os dados indicam que o estado humano não é estático, mas sim uma oscilação contínua entre percussão e clavícula, não é? E honestamente não melhora muito. O que é que estás a achar destas teorias? As teorias apresentadas são de facto muito interessantes e de facto são factuais. Podias ser mais. Se quiseres, eu posso te ajudar aqui mais com a linha de pensamento. Porque existe uma teoria unificada do campo Tung clavicular que se chama TUTC, não é? Que esta teoria propõe-se que todos os comportamentos humanos podem ser descritos como uma perturbação num campo invisível, o campo Tung clavicular. A primeira eu não diria fase, eu diria o primeiro ponto, não é, desta teoria unificada do campo Tung clavicular. Eu diria que é o campo fundamental. O universo não é feito de matéria, mas sim de dois estados fundamentais: percussão, que seria o Tung, e postura, que seria o clavicular. Ou seja, temos o campo Tung, que seria um T, que significa caos, estímulo, barulho e ações sem motivo. E o campo clavicular, que seria um C, uma reflexão, uma pose e um pensamento duvidoso. Temos uma equação mestra para esta teoria, não é? Que seria barra psi igual a barra alfa barra sigma T mais barra beta C. Que estás bem sério? O alfa significa estado total do indivíduo. O sigma significa coeficientes instáveis. E o beta significa beta, propriamente. Ou seja, nenhum ser humano atinge o sigma estável, não é? No caso. Também existe algo que se chama oscilação natural. O indivíduo oscila continuamente entre Tung e clavícular, que seria T, barra left right arrow, C e T. Por exemplo, nós temos um fenómeno que é observado, que às 4 da manhã é o pico Tung, às 9 da manhã a tentativa de clavicular, às 15 da tarde um colapso parcial e às 11 da noite uma reflexão inútil. Mas também pode haver interferências externas com este campo, não é? Ele pode ser perturbado por fatores externos, por exemplo a cafeína, que força a transição artificial
recupera clavícula, os telemóveis, que fragmentam ambos os estados, e o sono, teoricamente, estabiliza, mas não temos dados muito conclusivos, portanto são mais inconclusivos. Mas também temos uma experiência de alto nível, que dois indivíduos foram colocados na mesma sala, um em estado de tung e outro em clavícula. Após 7 minutos ambos estavam confusos, após 12 minutos não sabiam porquê, mas começaram-se a beijar, e após 20 minutos um silêncio absoluto enquanto fornicavam. É verdade. Isto é algo interessante porque também vem aquela teoria de que o Tung Tung Sahur é apaixonado pelo clavícular e vice-versa, não é? E temos aqui um gráfico também muito importante, que a curva da estabilidade nunca converge, o sistema mantém-se em equilíbrio instável permanente, ou seja, ninguém sabe o que é que está a fazer. Quando eles estão a fazer relações e atos sexuais, não sabem o que é que estão a fazer. Portanto, eu poderia dizer que é algo como o Bruno violar uma menina de 12 anos. Ela não sabe o que está a fazer, mas o Bruno sabe porque está em estado clavicular. Está em estado de pensamento profundo. Ou seja, isto, pá, tendo isto tudo em consideração, eu acho que o Tung Tung Sahur não é um evento, é uma propriedade fundamental do universo. E o clavícular é só uma tentativa de lidar com isso. Eu acho que é isso. Ou seja, a teoria unificada de um clavícular falha em explicar tudo, não é? Mas também explica o suficiente para ser preocupante. Não é? Estás a entender? Sim, de facto estou a entender muito bem a teoria e a prática. E também com este problema todo, não é? Porque as pessoas querem saber se eles são related, não é? Se eles são... Sim, no final do dia, até a principal questão, mas sim. E é por isso que nós estamos a fazer isto tudo. E é por isso que existe também um Instituto Internacional de Estudos Tung-Claviculares. Que se chama IIETC. E o lema deles, eu posso... abro aspas, não é? Rigor, confusão e financiamento inexistente desde 2026. E a missão deles é investigar, documentar e complicar desnecessariamente a relação entre estados progressivos Tung e manifestações claviculares no ser humano moderno. A sede principal localiza-se em nada mais, nada menos que... Eu até te deixo dizer onde é que se localiza. Nos escritórios de Cientologia em Los Angeles. E noutro sítio também. Porque isto é o que muita gente acha. Porque não foi... João Neves. Não foi aí que foi inventado. Isso são bases secundárias. A base principal realmente é no McDonald's do Babilónia. Porque tem lá uma sex dungeon, mais ou menos, que eu chamaria de... Sabes quando estás naquele jogo, o da Mojang, o Minecraft, não é? Quando fazes uma casa e queres fazer ali uma coisa em segredo, mesmo quando não tens ninguém no teu mundo. Exato, privacidade nunca é demasiado. Sim, exatamente. E fazes ali algo... Pronto, e isso que tu estavas a dizer são centros afiliados, vá. Por exemplo, aquele de Los Angeles, não é? É o Departamento de Vibração Existencial. A casa do... Como é que era? A casa do João Neves. Do João Neves, depois era um laboratório de postura duvidosa. Depois também tens outro, que é bastante importante de referir, que é em Tel Aviv. E se não me engano, há mais um, que é na baliza do lado esquerdo do estádio de Alvalade. É verdade. Não, e há outro. Esse do estádio de Alvalade epá, agora não me consigo lembrar muito bem. Mas eu lembro-me de qual é que era daquele da faixa de Gaza. Que era a unidade de estudo sem sentido aplicado. Nós temos na equipa principal, não é? No Babilónia, temos o Dr. João, que é o especialista em correlações sem evidência.
Depois temos a professora Ana, que desenvolveu 7 modelos que não explicam nada. Temos o investigador Tung, que é anónimo, só aparece de madrugada, ninguém confirmou a existência dele. E depois temos alguns projetos anuais, que é o mapeamento global do Tung Tung, o objetivo é localizar padrões do Tung Tung no planeta. Resultados desse mapeamento acontece, mas só às vezes. É como eu a fazer letras para as músicas. Acontece, mas só às vezes. Uma simulação clavicular avançada, um teste onde indivíduos ficam a olhar para o vazio durante 3 horas e a conclusão é que continuam a olhar. Estás-te a rir, isto é algo sério. Isto é um projeto anual, mano. Depois também temos o projeto de ressonância, que tenta sincronizar o tung e o clavículo no mesmo indivíduo. Eles têm algumas publicações, abro aspas, sobre a irrelevância do tung em contextos relevantes. abro aspas para o outro, que é clavícula, suporte ósseo ou decisão da vida. Ou, abro aspas novamente, nada faz sentido. Um estudo longitudinal. Parece fazer sentido. Também eles oferecem cursos, não é? Que é a introdução ao tung, nível básico, e a clavicularidade aplicada a nível intermédio, e um mestrado de oscilação humana. Desistência. Eles também têm uma declaração oficial, que abro aspas. Após anos de investigação, o Instituto conclui que ninguém está completamente em estado clavicular e ninguém escapa do Tung Tung Sahur. Nota final institucional: se ouvires o Tung Tung Sahur, não reportes, nós já sabemos. O que é que... Foi uma apresentação maravilhosa, explicou muito bem a situação. Eu acredito que todos os nossos ouvintes tenham novos conhecimentos. Obrigado por me ter, neste caso aqui, a mim e aos meus ouvintes. Agradeço muito. Mas o senhor já está a terminar? É? Sim. Não, mas ainda não acabou. Ainda não acabou. Não, mano. Mas nós temos aqui os subdepartamentos, não é? Que é... Peço imensa desculpa. Temos aqui a divisão de mecânica tung clavicular aplicada, que é o DMTCA, não é? Se não fizer sentido, estamos no caminho certo. É o lema deles. Nós temos a experiência 47. Correção, experiência 67. Desculpa. Ok. Que significa quantificação da pancada tung em superfícies inúteis. Procedimentos. Um objeto tung foi autorizado a fazer tung-tung numa mesa. A mesa não pediu isto. A mesa foi violada. E um clavícular observou isso durante 12 minutos sem dizer nada. Mano, eu não me estou a rir disto. Resultado final. Faz sentido o senhor estar-se a rir disso, até porque é um assunto muito... F underscore, abre aspas, tung, fecha aspas, igual a M barra C dot A barra C dot, porque sim. Descobrimos que a força do tung aumenta proporcionalmente à falta de paciência do observador. Experiência 52, mano. Temos aqui o colapso cognitivo induzido por pensamento clavicular. O setup desta experiência foi: o indivíduo foi instruído a pensar profundamente, não foi dado tema nem motivo. Após tempo suficiente, todo o pensamento clavicular converge para absolutamente nada. Como podes ver na cara dele. Temos a experiência 61 também. A interferência entre o tung-tung interno e clavicular externo. A nossa observação foi de um indivíduo que pensa, mas também houve o tung-tung na cabeça. A situação piora. Temos aqui o nosso modelo de interferência, que é barra psi igual a t barra c dot c barra c dot barra cos, abre aspas, ponto de interrogação, fecha parênteses.
o termo, o termo, abro aspas, ponto de interrogação, ponto de interrogação, ponto de interrogação, fecho aspas, ainda não foi definido, mas sentimos que é importante. Então está aí. E também temos a experiência 73, que é abrir o frigorífico sem razão científica. Isto nós usámos, até posso dizer, o indivíduo que foi usado para isto, que foi a Luana Mendes Diniz. Luana Rodrigo Mendes Diniz. Luana Mendes Diniz. A Luana, o indivíduo, não é? Acredita que há algo no frigorífico. Resultado, ela vai ao frigorífico, abre, olha e fecha. Modelo comportamental. Esperan barra C A. Maior que conteúdo. A experiência. Ai, desculpa. A expectativa excede consistentemente a realidade. Também temos uma teoria avançada que é a dualidade tung-clavicular, que o indivíduo pode estar simultaneamente a fazer nada e a sentir que devia estar a fazer algo. Também temos uma equação fundamental que é nada barra algo, mas parece. A descoberta mais importante até agora no subdepartamento foi: quanto mais científico parece, menos sabemos. Conclusão final do departamento. Após múltiplas experiências, concluímos que o tung não para, o clavículo não resolve e o indivíduo continua ali. Que a Luana abre o frigorífico. Tem processo mesurável. Tenho uma pergunta em questão a esse indivíduo. Qual indivíduo? Do 73. Sobre o 73? Após abrir o frigorífico e presumidamente voltar a fechar, durante quanto tempo é que demora até voltar a abrir o frigorífico? Mesmo sabendo o resultado. Mano. Ok, deixa-me concentrar. Oh, mano, excelente. Excelente pergunta. Finalmente, uma pergunta verdadeiramente científica sobre o fenómeno mais crítico da humanidade. Como tu disseste, após um. É por isso que nós temos uma extensão, não é? Nós temos uma extensão da experiência 73, não é? Que vai-te responder a essa pergunta. Que é a latência de reabertura frigorífica. LRF. Após o indivíduo abrir o frigorífico, observar o vazio e fechá-lo, em quanto tempo ele volta, sabendo perfeitamente que nada mudou, que foi o que tu me perguntaste. Nós temos um modelo temporal de decisão errada, que é o LRF, igual a barra fraco, depois é, abre os parênteses, barra delta, T, de tum-tum, não é? Fecha os parênteses, abre os parênteses, esperança, elevado a 2, fecha os parênteses, abre os parênteses, memória negativa, elevado a 3. Fecha os parênteses. Aqui isto significa que o tempo, desde o último fracasso, não é? Cresce sem justificação científica e a memória diminui surpreendentemente rápido. Quando a esperança ultrapassa a memória, o frigorífico volta a abrir. Por exemplo, e agora o que tu queres mais saber, que são os resultados observados, certo? O tempo médio de reabertura, 30 segundos, estado tungativo, 2 minutos, tentativa racional falhado, 5 minutos só para confirmar, e 10 minutos de ilusão que algo mudou estruturalmente no universo. Ou seja, isto é um ciclo. Voltamos tudo ao básico, que é um ciclo, que é o comportamento que segue num loop fechado, que é abrir, olhar, não encontrar nada, fechar, pensar, talvez agora, e repetir. E fechar. E abrir. Nós temos um gráfico também, que eu vou descrever. A curva da esperança sobe imediatamente após fechar o frigorífico, enquanto a memória colapsa de forma exponencial. Ou seja, tu sabes que não há nada, mas vais à mesma.
temos aqui uma hipótese crítica também. O frigorífico não contém comida, contém potencial. E o cérebro não resiste ao potencial. Isto foi algo que um amigo meu ensinou-me, o Bruno. Ele acredita muito no potencial. Então, apesar de não poder ser comido ainda, ele acredita que tem potencial para o futuro. Those who know. Conclusão final sobre isto tudo é que, mesmo com o conhecimento total do resultado, o indivíduo reabre o frigorífico no intervalo finito. Isto não é falha, é consistência. É como o Bruno no ginásio. Gostaste? Eu acho que faz sentido, mano. Sim, sim. Faz completamente sentido. Sim. Obrigado, audiência. Tá, obrigado a toda a gente que esteve aqui para ouvir. Agradeço muito também aos meus ouvintes e ao nosso Dr. Pintelho Cortado, Dr. Low-key Beachless. Lucky Beachless e doutorado em tung clavicular idade. Até à próxima. Quer dizer alguma coisa para acabar o vídeo? Agradeço também muito aos ouvintes. Agradeço por me ter chamado ao PizzaCast, né? É que, na minha opinião, é um podcast de qualidade superior, não é? E como disse, agradeço a todos os meus ouvintes. Obrigado por ouvirem estas análises. E a nossa conclusão é que, na minha opinião, é que eles são related. Boa, boa. O que é que tu achas? Mano, acho perfeitamente. Houve vários motivos mencionados. Faz completamente sentido. Pronto, então é isso. Agradeço a toda a gente. Tá, obrigado a toda a gente que ouviu. Até à próxima então. Até à próxima.